Desde o início de sua história, a humanidade faz muitas perguntas. A sociedade atual também continua com as suas indagações. A doutrina espírita nos oferece as reflexões acerca das respostas que a vida nos exige. Está começando mais uma edição do programa A Vida em Foco. Convidamos você para nos acompanhar pelos temas de hoje. Fique conosco! Todos sonhamos. O sonho é um evento que ocorre quando entramos num processo de sono, ou seja, quando o nosso corpo físico repousa. Mas afinal, o que são os sonhos? Estas lembranças, vivências, recordações, fatos que ocorrem durante o sono físico, o que efetivamente são? Eles têm algum significado? É possível interpretar os sonhos? Que sentido eles têm para nós? São avisos ou meramente ilusões? São úteis ou não passam de breves registros na nossa mente? Acompanhe a entrevista de hoje para tirar as suas dúvidas. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Os quadros, as fotografias, paisagens, pinturas, etc., têm a definir seus limites uma moldura. Ela é o que confere um destaque especial. Muitas vezes a moldura é mais valiosa que o próprio quadro, outras vezes compõe com ele a beleza que a figura representa. Noutras, passa despercebida porque a representação dela é desnecessária. Como um quadro, nossa vida também tem sua representação, seja através de quadros ou de expressões que ela representa. Para cada momento vivido, ela tem sua moldura própria. Umas mais destacadas, outras nem tanto. A moldura que damos aos quadros de nossa jornada está de acordo com os materiais que nós colocamos para destaque ou mero contorno. Nós é que escolhemos o que e como queremos emoldurar nossa existência. A beleza ou o destaque, a sobriedade ou a singeleza, nós é que definimos. Assim, alguns dos quadros que merecem destaque especial precisam ser colocados numa parede para serem apreciados. Outros, porque retratam quadros infelizes, nenhuma consideração merece, antes, nenhum registro. Todos somos protagonistas da vida. Damos a ela a moldura que desejamos porque as representações que nos impressionam tocam nossa intimidade, capaz de dar os contornos que melhor definem, naquele instante, o estado de alma em que nos situamos. Como escolhemos as paisagens que de alguma forma relembram instantes que desejamos perpetuar, por isso as colocamos em destaque. A vida também nos faculta escolhermos o que de melhor queremos destacar. Nossos quadros são escolhas do espírito. O ângulo da fotografia fictícia que representam as quadras da vida, nós é quem escolhemos. Ao registrarmos as cenas da nossa existência, qual fôssemos os diretores ou o fotógrafo, melhor seria escolher aquelas que gravassem os instantes mais felizes para deles nos recordarmos sempre. Temos uma destinação, sermos felizes. Depende de nós o atingimento desta meta divina. Na medida em que idealizarmos em nós esse determinismo divino, fatalmente ele acontecerá. Por mais difícil possa ser a quadra de tua existência, saiba que logo mais ela irá se alterar, dependendo das tuas disposições em modificar este estado de coisas. Persevere, confie, mantenha-se em paz. Hoje, o nosso quadro de entrevista traz o assunto: como compreender e interpretar os sonhos? Acompanhe. Muito bem. Começa agora a nossa
entrevista, ao nosso bate-papo, e você é muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Estamos aqui para falar hoje a respeito dos sonhos, Marcelo. Como o Espiritismo auxilia na compreensão do fenômeno, do sonho. A gente achou que as pessoas devem ter bastante curiosidade, né, a respeito do assunto. Eu imagino que sim, Marcelo, porque eu sonho bastante. Seja muito bem-vindo novamente, viu? Obrigado. Uma alegria você aqui conosco. Então, Marcelo, já de início, né, essa pergunta, como é que o Espiritismo auxilia? Como é que a gente pode interpretar os sonhos? Essa é uma coisa que a gente ainda vê do passado, né, que algumas pessoas iam nos sortistas para interpretar os sonhos, e talvez na cabeça de algumas pessoas ainda os centros espíritas ajudem a interpretar os sinais dos sonhos. Não, a gente não tem nenhuma interpretação particular a respeito dos sonhos. O Espiritismo não vem dizer se você sonhou com isso, quer dizer que aquilo, se você teve esse ou aquele sonho. Então, o Espiritismo não se ocupa em dar explicações a respeito daquele fenômeno, né, dessa lembrança que fica no nosso cérebro. O sonho é uma impressão que fica registrada no nosso cérebro, né? E a gente não tem nenhuma interpretação particular, que se sonhar com mulher é isso, come aquilo, com água, com ar, com vento. O Espiritismo não se aventura por esse caminho da interpretação dos sonhos. Mas o que é que o Espiritismo diz, então, a respeito dos sonhos? Trata dessa matéria? Trata. O Espiritismo... Allan Kardec já teve a curiosidade de perguntar a respeito dos sonhos. Então, Allan Kardec foi o codificador, né, para as pessoas que estão vendo o programa e não têm... Organizou as informações dos espíritos. Essa intimidade, né? Foi o primeiro que organizou aquele ensino dado pelos espíritos. E já no primeiro livro, o Livro dos Espíritos, ele trata do que ele chama estados de emancipação da alma. Quer dizer, quando a alma deixa o corpo. Então, ele fala do sono, dos sonhos, fala do êxtase, fala do sonambulismo, fala de algumas outras situações, mas vamos focar mais nos sonhos. Então, o sonho, o Espiritismo diz, é sim o resultado de um estado de emancipação da alma. Então, enquanto a gente dorme, o nosso corpo dorme, porque a gente não dorme. Enquanto o nosso corpo dorme, o espírito deixa o corpo e pode atuar na sua vida espiritual, no mundo espiritual. Isso é que se chama de estado de emancipação da alma. O sonho é o resultado de uma memória que fica, mas daí nós temos um problema, porque as memórias, elas estão no nosso cérebro, e a vivência do espírito é o espírito. Quer ver? Vamos pensar um pouquinho a respeito disso. O nosso espírito, a rigor, ele não pensa, ele é o princípio inteligente, mas ele não pensa, o espírito tem a ideia. Eu tenho certeza que já deve ter acontecido com você que está em casa, já deve ter acontecido com você, como já aconteceu comigo, quando você tem uma ideia que parece que você não consegue trazer para as palavras, não consegue traduzir. Então, a ideia vem do espírito dela, se veste na forma de pensamento. Pensamento já é matéria, né? E esse pensamento que é o funcionamento no nosso corpo. Então, quando a gente está atuando em espírito, não necessariamente a gente está registrando essas coisas no nosso corpo. Por isso que nós, espíritos que já vivemos milhares e milhares de vezes no mundo, não lembramos de todas essas vidas que a gente tinha, porque a gente não impregnou no nosso cérebro, não fez as sinapses, não fez as conexões para guardar. Então, o sonho, vê como é um fenômeno delicado, é algum tipo de interferência que existe daquela vivência que nós estamos tendo no mundo espiritual, enquanto dormimos, com o nosso cérebro que não está desligado naquele momento, né? Então, o sono tem os seus momentos, né? Tem as 6 fases do sono, e o sonho está numa dessas fases. A gente só consegue registrar, então, memória da nossa vivência numa determinada fase do nosso sonho, do sono REM, né? Quando tem os movimentos oculares rápidos. Então, já dá para se perceber que aí há muitas interferências. Então, a lembrança não vai ser uma lembrança cristalina das nossas vivências no mundo espiritual, mas essa aproximação, essa mistura. Então, o sonho é isso. É um pouco, enquanto nós dormimos, o espírito trabalha, mas o sonho é algum tipo de registro cerebral disso. Acontece, Marcelo, durante o sonho da pessoa fazer previsões também? Então, nós temos isso, né? Claro que algumas pessoas fazem previsões, mas o que a gente mais tem nessa coisa de previsão dos sonhos é coincidência. É sincronicidade, serendipidade, né? Alguns psicólogos trataram dessas coisas, que se eu disser que eu sonhei que vai acontecer uma coisa ruim, e daí eu vejo na TV que teve um desastre,
Será que eu sonhei com esse desastre? Ou será que o meu sonho não tinha veio? Daí eu acho que eu previ o desastre. Né? Já viu alguma pessoa assim, olha, eu sonhei que ia acontecer algo de ruim na tua família. Quem não está passando uma coisa ruim na família? Quem não tem algo de ruim, um parente que está doente, um parente que morreu, alguém que perdeu o emprego? Então, muitas vezes, aquilo que a gente considera previsão no sonho, nada mais é do que uma coincidência, mesmo, uma interpretação equivocada. Mas, de fato, os espíritos podem nos fazer sinalizações, nos trazer alertas nesse momento que a gente está no plano espiritual e a gente, de alguma maneira, trazer essa memória quando volta para o corpo físico. André Luiz, que é um espírito que escreve pelo Chico Xavier, pelo médium Chico Xavier. Diz que foi médico neurologista, Marcelo. Enquanto encarnado. O pessoal vai atrás tentar identificar qual médico que ele era, né? Cada um tem aí as suas teorias. Então, ele se interessou muito em conhecer, ele é um grande repórter da vida espiritual e ele acompanha esses fenômenos. E um dia ele acompanhou um fenômeno que ele achou muito interessante. Um casal foi retirado do corpo, foi levado ao mundo espiritual no momento do sonho ali, e o espírito passou para ele uma série de coisas. Uma série de consequências das atitudes que eles estavam tomando, as pessoas que estavam tramando contra eles e as dificuldades, e passou muita informação mesmo naquele momento. E André Luiz fica curioso e ele pergunta, mas as pessoas vão lembrar? Quando eles voltarem para o corpo, eles vão ter lembrança disso que está acontecendo? Marcelo, não fale isso agora, Marcelo. Vamos fazer um intervalo. Vamos guardar. Vamos guardar essa informação. Será que lembra ou não lembra? Isso estava em que livro mesmo? Está em que livro? Você lembra do livro? Olha... Mensageiros, Missionários da Luz, é uma série, então, né? É um dos dois ali, ou está no Mensageiros ou Missionários. Ok. Então, depois do intervalo, o Marcelo conta o que aconteceu com esse casal que foi informado durante o sonho, né? Durante o sono, no sonho, a respeito do que poderia acontecer. Fique conosco que nós já voltamos. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí! Retornamos com a segunda parte da entrevista e o tema de hoje é como compreender e interpretar os sonhos? Acompanhe. Muito bem, estamos de volta. Eu também estou curioso. Marcelo, o que aconteceu com o casal que foi, durante o sonho, orientado por um benfeitor espiritual, por assim dizer, alguém muito próximo? André Luiz, acho que antevendo essa dificuldade, né, esse detalhe, puxa, mas eles estão vivendo aqui no mundo espiritual, o cérebro está num outro estágio naquele momento, não está na vigília, como é que eles vão recordar? Eles vão lembrar disso? E daí o Espírito diz, não, eles não vão lembrar em detalhes exatamente o que está acontecendo, mas primeiro eles vão carregar uma impressão, vão carregar uma intuição de algo que possa acontecer e devem registrar isso como uma imagem. Como se estava falando a respeito da imagem de um alerta, de fique atento, de tome cuidado, na hora que eles tomarem contato com aquela pessoa que estava tramando contra eles, ela vai ter uma impressão de que algo ruim podia acontecer, vai ter impressão, pode lembrar-se de uma cobra, uma imagem que lembre algo perigoso e que exige prudência. Então, você vê como aquilo fica realmente de uma maneira simbólica. Mas nós não temos como entrar nessa simbologia e querer explicar, mas que é simbólico, o sonho é. Então, quando os psicanalistas entram muito nessa questão da simbologia dos sonhos, eles não estão equivocados, mas esses símbolos são improváveis da gente conseguir interpretar com exatidão. É a mesma coisa que falar para uma criança o pé da cadeira, o pé do monte. Ela imagina de um jeito. Como é que ela imagina, como é que ela decodifica essa informação? Né? Marcelo, quando eu sonho com uma pessoa que já morreu, o que é que isso significa? Esses dias no Centro Espírita uma moça chegou para conversar comigo no atendimento fraterno, né, na nossa conversa espiritual. A maioria dos centros espíritas, acho que é bom dizer isso, tem essa atividade, o atendimento fraterno. Às vezes você está passando algum drama, tem alguma dúvida, você pode ir lá pedir para conversar com uma pessoa. E ela veio falar que estava sonhando com a vozinha, que tinha morrido cerca de 1 ano, e que sentia que a presença da vozinha estava ali para ajudá-la. Ele perguntou, será que é minha avó que está comigo? Eu disse, olha, pode ser que não. Mas isso faz pouca diferença. Se essa presença espiritual lhe inspirou uma certa segurança, é isso que é. Talvez quando você acordou, daí você associou com a avó que era para você ciente de segurança. Mas é uma lembrança de que você não está sozinha naquele momento, que tem alguém que cuida de você, que quer o teu bem e que está do teu lado. Da mesma maneira que a impressão de algo ameaçador no nosso sonho, de um perigo, de estarmos sendo perseguidos, nos lembra a importância da vigilância.
Então, não é relevante a gente saber exatamente se tem esse espírito ou aquele espírito nos perseguindo, se ele tem essa cara ou aquele nome. O fato é que se nós temos essa impressão, adotar uma atitude de prudência, buscar de alguma maneira rever os seus hábitos, ver se tem algo que você possa mudar, é útil. Assim como a presença que é benfazeja, que a gente aproveite dela, que a gente agradeça por ela, que a gente saiba naquele momento fruir dessa oportunidade de ter alguém que quer o nosso bem ali do nosso lado. Então pode ser que seja aquele ente querido mesmo que está ali, pode ser que não seja, pode ser que alguém que esteja em nome dele, pode ser que ele simplesmente nos lembre alguém que a gente gosta muito. Marcelo, corpinho na cama, de preferência quentinho. O que é que faz o espírito, qual é a atividade do espírito durante o sonho? Ele vai fazer no momento do sono, do desprendimento do corpo, basicamente aquilo que ele pretende fazer quando está ali no momento da vigília. Com maior grau de liberdade, suponho, né? Vai estar um pouco mais solto para fazer algumas coisas. Então, aquela pessoa que é dada aos ambientes viciosos, que gosta muito de estar em determinados ambientes, vai deixar o corpo e vai buscar exatamente aqueles mesmos ambientes. Então, sei lá, um fanático de futebol pode sim estar lá no estádio do seu time. Uma pessoa que gosta muito de álcool pode ir buscar um bar. Uma pessoa que tem muita vontade de conhecer um país pode ter até a oportunidade de viajar até esse lugar, dependendo das concessões espirituais que ela tenha. De graça. De graça, de graça. Então, é muito importante que esse reflexo da nossa atividade no mundo espiritual vai ser o reflexo do que nós somos quando estamos no corpo físico. Então, se a gente está estudando, tentando resolver um problema, provavelmente lá a gente vai estar envolvido com outros espíritos. E olha que oportunidade nós temos. Quantas vezes grandes pesquisadores vão dormir com aquela dúvida e acordam com uma luz naquele caminho, porque eles continuaram aquele trabalho no momento do sono. E se encontram com outros, provavelmente. Que também estão pesquisando o assunto, que também estão tentando ir a algum lugar, tanto encarnados quanto desencarnados, porque a solução dos problemas humanos não é só de nós que estamos aqui encarnados. Marcelo, para finalizar, qual é o caminho para termos bons sonhos? Quantas vezes a gente acorda cansado, né, dos nossos sonhos, ou com má impressão, acorda tremendo, acorda parece que era melhor nem ter dormido. O programa dos bons sonhos é o programa da boa vida. Então, se a gente vive bem, se a gente se movimenta bem, a gente vai conseguir dormir bem. Então, se a gente no dia a dia está plantando coisas boas, está fazendo o nosso esforço em domar as nossas más inclinações, em fazer o bem a alguma pessoa, provavelmente a gente vai dormir bem. Agora, é muito inteligente, interessante da nossa parte, a gente aproveitar e fazer alguma preparação. Então, não caia no erro de ficar ocupado com todas as coisas comezinhas, as coisas do dia a dia, ou assistindo TV e se jogar o esqueleto na cama para dormir. Prepare o seu momento do sono. Faça, desacelere, cuide um pouquinho do pensamento, faça uma leitura edificante e especialmente se coloque em oração imediatamente no momento que você deitar, para nessa vibração você encontrar o sono. Você não vai conseguir reverter um dia de absurdos com aquele momento, mas se você cuidou um pouquinho que fosse ali, faz uma preparação, é claro que você vai estar se habilitando para um momento de sono mais reparador, sonhos mais gostosos, um momento em que a gente realmente consiga acordar melhor do que no momento que a gente foi deitar. Acho que uma música boa, uma leiturazinha edificante, agradável, vai inundando o pensamento. Aí a conversa em casa já ser uma conversa que tem um tom bom, evitar as coisas... As brigas de última hora. Né? Evitar se pegar em problemas que eu não consegui resolver. Anote. Essa é a sugestão que eu faço para todos os meus pacientes que têm problema com sono. Anote, você está com aquele problema, anote para amanhã você lembrar que você tem que pensar nele, mas não fique agora nele, porque daí vai te botar numa sintonia que vai ser difícil de recuperar depois. Muito bem, Marcelo. Doutor Marcelo, obrigado pelas Valeu. dicas, obrigado pela objetividade da entrevista. E você que nos acompanhou, permaneça, porque o programa ainda continua com muitas atrações. Acompanhe agora o quadro O Espiritismo Esclarece. Olá, hoje nos fazem a seguinte indagação. A mediunidade pode ser desenvolvida fora do centro espírita ou mesmo em casa? A mediunidade é uma faculdade humana que permite o contato entre espíritos encarnados e desencarnados. Ela existe desde sempre, não é uma criação ou uma exclusividade da doutrina espírita. Apresenta-se entre os simpatizantes e fiéis de todas as religiões, e mesmo entre agnósticos e ateus. Segundo relatos, o filósofo Sócrates conversava com um espírito cujas orientações costumava seguir. São também conhecidos vários eventos sobre santos que tinham êxtases e visões. Assim,
Enquanto faculdade humana, a mediunidade pode ser desenvolvida nos mais variados contextos. Nisso se inclui a possibilidade de alguém treinar em sua própria casa. Contudo, do fato de algo ser possível, não significa que tal corresponda ao método mais adequado e seguro. Inclusive porque, no processo de desenvolvimento da mediunidade, avulta de importância o fator educação. O talento mediúnico se refina e se torna útil na medida em que é educado. Não se trata apenas de produzir, sem preocupação com a qualidade. Para realizar esse processo educativo com segurança, convém conhecer a teoria que embasa a prática. Essa teoria se encontra principalmente em O Livro dos Médiuns. Também é importante contar com o crivo de pessoas experientes e desinteressadas. O médium pode ter dificuldade para analisar criticamente as comunicações que recebe. Sua inexperiência pode torná-lo vaidoso, a ponto de se imaginar assistido por autênticos anjos quando está escrevendo banalidades. Em suma, o melhor ambiente para desenvolver a mediunidade com segurança é em um grupo mediúnico sério, integrado por pessoas que conheçam profundamente a doutrina espírita. Fique agora na presença de Haroldo Dutra Dias com o quadro Pérolas do Evangelho. Olá, bem-vindos a mais um programa Pérolas do Evangelho. No episódio anterior, nós comentávamos sobre o evangelista João e prometemos continuar comentando sobre o seu evangelho, cheio de simbolismos, repleto de afetividade, com várias cenas e episódios em que Jesus expressa o seu profundo amor pela humanidade sofredora. Mas antes de adentrar em algumas passagens específicas do Evangelho de João, é bom tecer alguns comentários sobre a estrutura geral da sua obra. O evangelista João tinha por hábito compor textos que mais se assemelham a uma obra arquitetônica. É que ele gostava de imagens com tanta profundidade que imprimia nos seus escritos uma marca quase que tridimensional, por assim dizer. Por essa razão, Frederic Mans, um grande teólogo e padre católico radicado em Jerusalém, sugeriu no seu comentário ao Evangelho de João que esse livro tem a estrutura do Templo de Jerusalém. Como assim? O Templo de Jerusalém estava situado na cidade de Jerusalém, obviamente, que era o centro religioso do povo hebreu e centralizava todo o culto ao Deus único. Por essa razão, as pessoas entendiam que a sua relação com Deus estava circunscrita à sua presença física no Templo de Jerusalém. E João Evangelista, tocado pela experiência de Jesus, tocado pelos ensinamentos do Evangelho, trazia uma ideia que transcendia esse conceito. Para João Evangelista, o verdadeiro templo está radicado no coração do ser humano. É na nossa intimidade que temos a mais profunda relação com o Criador. E por esta razão, talvez, resolveu imprimir ao seu Evangelho o formato que lembra o Templo de Jerusalém. Ora, o Templo de Jerusalém era dividido em 3 partes. A primeira parte era conhecida como Átrio dos Gentios, a segunda parte como Lugar Santo e a terceira parte como Santo dos Santos. Na primeira parte era o local acessível a todas as pessoas, por isso chamado de Átrio dos Gentios, porque os hebreus chamavam todos os outros povos de gentios. Esse era o local do debate, do diálogo, da discussão, local reservado para que o povo hebreu pudesse compartilhar os seus conhecimentos com os outros povos, mas também absorver deles ideias e raciocínios. O lugar santo, por sua vez, era o local reservado apenas aos sacerdotes que deveriam ter passado previamente por uma cerimônia de purificação e que, ao adentrarem no lugar santo,
lá viviam uma espécie de experiência que nós podemos resumir pela palavra comunhão. Lá estavam os pães da presença, o candelabro de 7 velas, o incenso que deveria sempre permanecer aceso, portanto revelando um processo de comunhão com Deus. E no Santo dos Santos, local separado por um véu onde estava a Arca da Aliança, era um local muito especial que poderia ser penetrado apenas uma vez pelo sumo sacerdote, uma vez por ano, quando ele pediria perdão por toda a nação hebraica e recebia de Deus as dádivas da sua misericórdia infinita. Essas são as 3 partes do templo. No próximo episódio, nós veremos como essas partes se relacionam de um modo muito poético e muito simbólico com a estrutura de todo o Evangelho de João. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Suas sugestões são muito importantes para o nosso programa e você pode enviá-las para o e-mail contato@vidaemfoco.com.br. Se você perdeu alguma edição anterior do programa, acesse o site www.avidaemfoco.com.br. Curta a página no Facebook, A Vida em Foco, e acompanhe a produção do programa. Agradecemos muito a sua companhia, tenha uma ótima semana e até o próximo programa. Tchau!